lucro ou prejuízo. A última linha da demonstração de resultados do exercício, DRE, das empresas traz um dos números mais repercutidos entre os analistas de mercado quando as companhias abertas divulgam seu desempenho a cada fim de trimestre. Lá fora, algumas chegam a ir para a bolsa no vermelho. Um levantamento do professor da Universidade da Flórida Jair apontou que 81% dos 134 IPOs, Initial Public Offering ou oferta pública de ações, realizados nos Estados Unidos em 2018 foram de companhias que registraram prejuízo nos 12 meses anteriores à abertura do capital. Na série histórica que começa em 1980 só foi registrado número parecido no início dos anos 2000, período conhecido como o da bolha do .com, quando a internet estourou como negócio. No caso da Uber, por exemplo, a aposta seria de que as próximas gerações vão cada vez menos querer ter um carro na garagem, aumentando a base potencial de clientes para os aplicativos de transporte. A empresa de tecnologia e transporte estreou no mercado em 2010, debutou na Bolsa de Nova York em maio deste ano com valor de mercado de 82,4 bilhões de dólares e nunca conseguiu registrar um trimestre de lucro sequer. No prospecto divulgado por ocasião da abertura de capital, um documento com mais de 300 páginas, afirmou que talvez nunca fosse rentável. Leia mais sobre o caso da Uber abaixo. A inspiração para muitos desses modelos de negócio é o caso de sucesso da Amazon. Depois de abrir o capital em 1997, a hoje gigante do e-commerce levou 24 trimestres 6 anos para registrar o primeiro de lucro. A empresa seguiu divulgando resultados modestos pelos 14 anos seguintes, entre 2013 e 2016, até atingir o patamar atual de lucros que ainda é pequeno se comparado ao crescimento exponencial da receita, ressalta o professor da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Gilberto Sarfati. Isso porque a empresa, especialmente seu fundador, Jeff Bezos, acredita que o negócio tem que manter um nível elevado de investimentos inicialmente para construir sua base de clientes, hoje para desenvolver novas tecnologias e se manter inovadora. Essa é a lógica de uma série de empresas queimadoras de caixa, especialmente aquelas em que o modelo de negócio tem uma margem de lucro pequena e depende de uma base grande de clientes para fazer dinheiro. Companhias como o iFood, por exemplo, abrem mão de receita ou gastam para expandir ao máximo e o mais rápido possível o número de usuários dando descontos e outras gratuidades, por exemplo, diz Fabrício Saad, coordenador de cursos de MBA da ESPM. A reportagem procurou o aplicativo de entrega de comida, mas a companhia não respondeu às perguntas enviadas e não confirmou se a operação gera lucro. Muitas dessas empresas precisam ter uma base grande de clientes para se tornarem relevantes e, para aumentar a base, você precisa de incentivos, diz o pesquisador de inovação. É a ideia do winner takes all, o vencedor leva tudo, explica Minardi, do Insper, aquele que conseguir dominar o mercado primeiro e fazer sua marca ser lembrada, se tornar parte do dia a dia dos clientes, em tese tem maior chance de sobreviver. Além de inovadoras, as startups de milhões, ou bilhões, têm outra característica em comum: a maioria recebeu uma injeção generosa de capital que veio de fora da operação. Cada fase do crescimento da empresa tem um perfil específico de investimento. O chamado capital semente e os investidores anjo entram quando ela está dando os primeiros passos. Mais para frente entram os fundos de private equity, que, além de comprar participação, muitas vezes também participam ativamente da gestão do negócio. Cada uma das categorias financia patamares de expansão do negócio. O Venture Capital, por exemplo, entra para tentar fazer a transição da startup para uma fase mais madura, de scale-up, explica o professor Gilberto Sarfati, da FGV. O dinheiro vem em sua maioria de investidores institucionais, conjuntos de empresas privadas, family offices, famílias com patrimônio elevado, e até fundos de pensão, diz o economista. E quanto mais cedo o investimento, maior o risco, mas também os retornos. Os fundos ganham dinheiro vendendo a participação na empresa,
inclusive por meio da abertura de capital, quando ela passa a valer muito, e isso independe do fato de o negócio dar lucro ou não. A professora Andrea Minardi ressalta que o volume de recursos levantados pelos fundos de venture capital atingiu novos patamares nos últimos anos, com destaque para o japonês SoftBank. Em 2016, seu Vision Fund captou cerca de 100 bilhões de reais, entre recursos próprios e de terceiros, como o Fundo de Investimento da Arábia Saudita. Neste ano, anunciou o Vision Fund II, de 108 bilhões de dólares. Entre as mais de 70 empresas que já receberam recursos do SoftBank, pelo menos 3 delas estão no Brasil: o app de entregas Lobby, a Fintech Creditas e o Quinto Andar, de aluguel sem intermediários. Esses investidores sabem que um percentual grande de empresas vai quebrar, mas um caso de sucesso, sozinho, pode trazer de volta até 80 vezes o capital investido, pondera Minardi. Mais recentemente, a empresa passou a acessar outras modalidades de financiamento. Foram 2 captações por meio de fundo de investimentos em direitos creditórios, FID, e outra com a emissão de letras financeiras. A expansão já entrou na fase internacional. Um escritório de engenharia foi inaugurado em Berlim em dezembro de 2017 e o banco está lançando operações no México e na Argentina. São mais de 2.000 funcionários. Por e-mail, a empresa afirmou que o prejuízo é uma opção. Segundo ela, o banco gera caixa desde 2017 e já tem um modelo de negócios sustentável. Como nossas safras de clientes são rentáveis, o lucro poderia vir a qualquer momento que a gente decidir desacelerar o crescimento. A oportunidade, para a companhia, são as milhões de pessoas no Brasil e em outros países que ainda sofrem com serviços bancários ruins ou que nem mesmo têm acesso a serviços financeiros. No primeiro semestre de 2019, o prejuízo foi de 139,5 milhões de reais, bastante superior aos 50 milhões de reais registrados no mesmo período de 2018. A receita bruta, em compensação, dobrou, para 1 bilhão de reais. Para avaliar seu desempenho, já que o lucro não é medida de sucesso, o banco olha para uma série de indicadores: a rentabilidade das safras de clientes, que vem do uso de produtos como o cartão de crédito, a conta corrente e o programa de pontos, geração de caixa, índices de inadimplência, índices de atividade de cliente e indicadores de satisfação de cliente. Paul Condra, da PitchBook, empresa de pesquisa que trabalha com uma grande base de dados sobre mercado de capital privado, avalia que o sentimento do mercado, entretanto, vem mudando e que o cenário caminha para uma maior racionalização. Cada vez mais os investidores se perguntam se o modelo de negócio é de fato rentável e se é possível enxergar o lucro, ainda que em um horizonte mais distante, diz ele. O pano de fundo para a cautela maior, avalia o analista, é a desaceleração da economia global e a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos no médio prazo. Além das dúvidas sobre o futuro de unicórnios que ganharam grande visibilidade nos últimos anos, Uber e Vivork, por exemplo. Os desafios que cruzaram o caminho da empresa foram vários, desde o aumento da concorrência, já que seu modelo é mais facilmente replicável do que o da Amazon, por exemplo, e problemas com a regulamentação do aplicativo em diversos países, até uma questão reputacional, com escândalos internos, denúncias de assédio sexual por funcionários, por exemplo, e o debate sobre a uberização do mercado de trabalho, a tendência global do aumento da participação de autônomos, com menor acesso a direitos trabalhistas. No caso do Vivork, destaca Sarfati, da FGV, que anunciou neste ano a intenção de abrir o capital, a empresa não conseguiu convencer o mercado de que valia tanto quanto julgava inicialmente. O objetivo era alcançar valor entre 20 bilhões de dólares e 30 bilhões de dólares com o IPO, conforme noticiado no início de setembro pela agência Bloomberg. O mercado começou a questionar o número à medida que uma série de questionamentos sobre a operação foi levantada. Parte dos imóveis alugados pela Vivork, por exemplo, pertence a seu fundador, Adam Neumann. Sua esposa, Rebecca, também está envolvida na operação e,
de acordo com o prospecto preliminar do IPO, poderia indicar o sucessor do marido caso ele não pudesse desempenhar suas funções.